Vamos agora sobre a eletronegatividade. A eletronegatividade de um elemento é a capacidade que um átomo tem de atrair elétrons de outro átomo quando os dois formam uma ligação química. Aquele que for mais eletronegativo irá atrair o par de elétrons para si. Segundo Pauli, podemos prever o caráter da ligação interatômica, ou seja, entre dois átomos, através da diferença de eletronegatividade, representada por ΔE. A menor diferença de eletronegatividade que pode haver entre dois átomos é zero, e a maior diferença de eletronegatividade que pode haver entre dois átomos é 3,3, que é a diferença da maior eletronegatividade, 4, menos a menor, que é 0,7. Então, a diferença de eletronegatividade, quando ela for menor que 1,7, vai prevalecer o caráter covalente, e quando ela for maior que 1,7, vai prevalecer o caráter iônico. Então, se eu tenho que a diferença de eletronegatividade, ela é uma diferença de eletronegatividade menor que 1,7, isso quer dizer que o caráter da minha ligação ele é mais covalente. Agora, quando é maior que 1,7, quer dizer que o caráter da minha ligação será mais iônico. Então, para calcularmos a diferença de eletronegatividade, nós precisaremos da eletronegatividade do elemento. Esse valor nós encontraremos na tabela periódica. Na tabela periódica vai ter o valor da eletronegatividade do elemento. E aí, pegando, nós faremos a subtração. Se nós formos ver na tabela periódica, o maior valor de eletronegatividade de um elemento que nós encontraremos será 4 e o menor será 0,7. Então, o maior valor de diferença de eletronegatividade que nós podemos ter é 3,3. E o menor é 0. Por quê? Porque será quando for feito um elemento menos o mesmo elemento. Será a mesma eletronegatividade. Então, essa diferença vai dar 0. Então, a eletronegatividade ela vai definir o caráter da ligação. Ela é a capacidade de atrair elétrons de outro átomo e ela irá definir o caráter a partir da sua diferença de eletronegatividade, que será feita a partir da subtração da eletronegatividade de um átomo menos a do outro. Se essa subtração for maior que 1,7, essa ligação terá caráter iônico. Se essa diferença for menor que 1,7, essa ligação terá caráter covalente. Então, vamos exercitar. Dentre as espécies químicas a seguir, como nós podemos ver aí, cloro, cloreto de lítio, cloreto de sódio, cloreto de potássio e cloreto de césio. A que apresenta ligação com o maior caráter iônico é... A forma como nós vamos resolver essa questão é fazendo a diferença de eletronegatividade entre os átomos que participam da ligação. Por exemplo, aí nós temos 2 átomos de cloro nessa substância de cloro. Então, será feita a eletronegatividade de um átomo de cloro menos a do outro, que vai ser 0, porque é o mesmo elemento, a mesma eletronegatividade. Na diferença de eletronegatividade entre o lítio e o cloro, é 3,16 menos 0,8, que vai ser igual a 2,18. Entre o cloro e o potássio, vai ser 3,16 menos 0,82, que vai dar 2,34. Entre o cloro e o sódio, vai ser 3,16 menos 0,93, que vai dar 2,23. E entre cloro e o césio, vai ser 3,16 menos 0,79, que vai dar 2,37. Sendo assim, como nós iremos avaliar o que irá possuir um maior caráter iônico? Será aquele que tiver a maior diferença de eletronegatividade, que nesse caso vai ser o cloreto de césio, porque ele possui a sua diferença de eletronegatividade igual a 2,37. Quanto maior a diferença de eletronegatividade, maior o caráter iônico. Quanto menor, maior o caráter covalente. Porque se é maior o caráter iônico, maior a diferença de eletronegatividade, maior a capacidade em atrair elétrons. Não se esqueça que esses dados, o número de eletronegatividade, ele é retirado da tabela periódica. Então, vamos a mais um exercício. Agora você vai colocar em ordem decrescente de caráter iônico os seguintes elementos quando combinados com o cloro. Ao combinar com o cloro, nós teremos que fazer a diferença de eletronegatividade entre 2 átomos de cloro, que será o mesmo valor, 3,16 menos 3,16, que vai dar 0.
A diferença de eletronegatividade entre o cloro e o lítio, 2,18. A diferença de eletronegatividade entre cloro e potássio, 2,34. Entre cloro e sódio, 2,23. E entre cloro e césio, 2,37. Fazendo essa diferença de eletronegatividade, nós vamos perceber que, na ordem decrescente de caráter iônico, nós teremos o cloreto de césio, porque ele possui a maior diferença de eletronegatividade, então ele vai ter o maior caráter iônico. O segundo com maior caráter iônico será o cloreto de potássio, porque ele vai ter 2,34. O terceiro será o cloreto de sódio, porque ele vai ter 2,23. O quarto será o cloreto de lítio, porque ele vai ter 2,18. E por último será o cloro, porque ele vai ter 0, ou seja, o seu caráter iônico é nulo. Então agora é sua vez. Você vai colocar em ordem decrescente de caráter covalente os seguintes elementos quando combinados com o enxofre: o alumínio, o magnésio, o ferro e o zinco. Após você resolver, nós veremos na correção o seguinte, que o enxofre menos o alumínio, a diferença de eletronegatividade deles dará 0,97. E do enxofre menos a do magnésio será 1,27. Do enxofre menos a do ferro será 0,75. E do enxofre menos do zinco, 0,93. O exercício ele pede a ordem decrescente de caráter covalente. Sendo assim, nós teremos que colocar o que possui maior caráter covalente, primeiramente. O que possui maior caráter covalente será aquele que possui menor diferença de eletronegatividade, porque quanto menor a diferença de eletronegatividade, maior o caráter covalente. Sendo assim, primeiro virá o sulfeto de ferro, que ele vai ter 0,75, é a menor diferença de eletronegatividade. Depois sulfeto de zinco, depois sulfeto de alumínio e depois sulfeto de magnésio, colocando aí uma ordem da menor diferença de eletronegatividade para a maior, o que quer dizer que será o maior caráter covalente para o menor caráter covalente. Então, agora que nós já entendemos o que são ligações químicas e também vimos o conceito de eletronegatividade, agora nós podemos ver sobre os tipos de ligação. Nós podemos ter ligações com diferentes tipos de ligação. Esses diferentes tipos são iônico ou eletrovalente, covalente ou molecular, sendo que a covalente ou molecular ela pode ser simples ou dativa, ou então a ligação também pode ser uma ligação metálica. Então, vamos acrescentar ao nosso esquema os diferentes tipos de ligações, que podem ser ou iônica, ou covalente, ou metálica.